No caso específico da Marinha, a Marinha fez essa opção por vocês. Ela não deu ao servidor o direito de optar pelo melhor benefício. Eu venho falando isso há bastante tempo. Hoje, como a própria lei do auxílio alimentação, apesar dela falar que é verba pecuniária de maneira indenizatória, tem as possibilidades de quando não é dado em pecúnia, porque às vezes uma empresa que, eu não vou falar da empresa que a gente está falando de administração pública, mas aquela organização militar ou aquele local da administração pública é um local de difícil acesso e não tem um local de alimentação, aí sim aquela organização teria que dar a alimentação. Hoje a gente vive uma realidade completamente diferente, porque a lei é muito antiga, se eu não me engano, é de 92. Mas a gente tem hoje o quê? O iFood, gente. Vou até fazer aqui uma propaganda, mas aqui entrega comida. Hoje em dia tem vários restaurantes, enfim, uma série de facilidades. Aí, além disso, qual é a base da nossa ação, que são para os filiados do Sinfa? É da seguinte maneira: a partir do momento que o governo fala que ele vai conceder 40 e tantos % no auxílio alimentação, o entendimento do governo é, de fato, que o servidor público federal do executivo ele tenha que receber aquele valor em pecúnia, e não que o comandante da Marinha receba esse valor e repasse através do rancho. Não é justo e não é verdadeiro isso, vamos dizer assim, essa forma de que eles interpretaram a lei, o comandante da Marinha, é uma interpretação completamente equivocada, e, no meu ponto de vista, ela é ilegal, uma vez que a lei é clara, determinando que o auxílio alimentação tem que ser pago em pecúnia. Eles pegaram a exceção e se transformou em regra. Então, Marcos, assim, só para encerrar e responder por você, claro que se vocês começarem a receber em pecúnia, provavelmente no rancho vocês não vão ter mais acesso, mas isso também não é um problema do servidor. A administração pública é que tem que se preocupar com isso, tá bom? Se você receber em pecúnia, enfim, e um dia for comer no rancho, e ninguém fala nada, tudo bem, porque é a administração pública que tem que vetar e fazer esse controle. Deixa eu só fazer uma fala em cima do que a doutora Thalita está falando aqui. Na verdade, você tem o Ministério da Defesa e os 3 comandos. O que eu acho que é um erro em determinadas questões é o Ministério da Defesa não interferir nessas questões. Deixa a cargo dos comandos, e os comandos decidem. E aí você tem dentro do Ministério da Defesa 3 comandos. Aí o comando do Exército paga em pecúnia, o comando da Aeronáutica paga em pecúnia e o comando da Marinha não paga em pecúnia. Aí, assim, aí a gente vai para uma discussão que é interessante. Por exemplo, existe uma organização, doutora Thalita, que fica no meio da Baía de Guanabara. Chama-se CIAW, Centro de Instrução Almirante Werneck, não é isso, Nil? CIAW. Ele fica no meio da Baía de Guanabara. Eu não sei nem se funciona mais, mas você só chega nele de barquinho. Pega o barquinho da Marinha lá, o naviozinho da Marinha, e tem um navio que leva você lá para o CIAW e volta. Você não tem uma lancha, perdeu o horário, já era, você perde o expediente inteiro, tem que entrar no meio do expediente. Então, num lugar desse aí a senhora fala assim, pô, tem iFood, ele não tem como pedir iFood. Entendeu? Vamos ver se o iFood já tem entrega de jet ski. Não sei. Não, mas eu estou querendo dizer o seguinte. Mas eu só estou querendo dizer o seguinte. Só que o CIAW é um ovo. Aí, essas discussões eu já tenho há anos, tá? Então, havia uma discussão lá atrás, quando justificava, dizendo o seguinte, aí a Marinha está olhando para a sua maior organização, que é o Arsenal de Marinha, e aí ela é extensiva para todos. E aí, como a Marinha tem várias organizações industriais, a lei diz assim, em função da localização geográfica e atividade fim, cabe à administração escolher qual é a melhor forma de pagar o auxílio alimentação. E aí a Marinha sempre pegou nesse gancho para dizer que ela vai pagar rancho. Só que aí é o seguinte, o Arsenal de Marinha, você não tem tanta dificuldade de sair do Arsenal de Marinha e entrar no Arsenal de Marinha, porque o Arsenal de Marinha não está numa ilha isolada, não é isso? Mas o Arsenal de Marinha era o carro-chefe. Houve uma época que o Arsenal de Marinha tinha 5.000 pessoas. Imagina, 5.000 pessoas saindo na hora do almoço para almoçar e voltando na hora do almoço para almoçar. Não dá. A logística não ia funcionar, não é isso? Houve um momento que a discussão avançou que o Arsenal de Marinha, estou citando o Arsenal de Marinha como exemplo que ele está perguntando, o Arsenal chegou a colocar roleta
mas não avança. Hoje, se você fizer uma pesquisa, eu não sei se a maioria dos servidores almoça. Eu sei que quando eu tive lá dentro, que eu me licenciei para a questão da... Eu fui almoçar, a comida estava fria. Entende? Comida fria. Então, assim, quando você fala de alimentação, a alimentação não é só botar feijão com arroz e carne, ou feijão com arroz e outra comida. A alimentação tem um critério para você se alimentar. Eu acho que a discussão deveria ir nesse sentido. Ela tem os nutrientes necessários, ela tá, de fato, ela tá te alimentando para te cobrar então, esse valor? presidente, o que acontece? A própria lei, ela traz em pecúnia, e a exceção é quando a pessoa não tem aquela opção, né? No caso dessa ilha, do Almirante Werneck, a exceção tem que ser tratada de forma diferente. Eu não posso tratar a exceção como regra. E aí, o que acontece? E a opção tem que ser do servidor, porque, como o senhor trouxe, a questão dos valores nutricionais. Um servidor que tem, às vezes, problemas de diabetes ou outros problemas que hoje em dia são inúmeras as doenças que precisam de uma dieta específica, ele não pode ser suprimido porque a administração quer. Doutora, tem servidor que ganha na justiça o auxílio alimentação se baseando nessa questão nutricional. Entendeu? Já que a comida não atende às necessidades dela. É isso que eu estou falando. A gente pode ir por este caminho para ir. Assim como eu concordo com a senhora, uma regra não pode, uma exceção não pode virar regra, porque a Marinha como um todo não paga o auxílio alimentação em pecúnia. E aí você vê servidores, por exemplo, aqui em Brasília é administração, os servidores aqui de Brasília não recebem em pecúnia o auxílio alimentação. Então, essa coisa não justifica para mim. Então, acho que a gente precisa, de fato, negociar e aí tem que avançar nessa questão do auxílio alimentação. Não pode hoje. E hoje, o auxílio alimentação entrou no pacote de discussão salarial, que nunca foi. Mas, no ano passado, o então presidente da República usou o auxílio alimentação como forma de negociar salário com o servidor. Entendeu? Eu acho que é em cima dessa questão que a gente precisa trabalhar também e tentar reverter essa questão do auxílio alimentação.